Fala comigo, pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio. Nesse vídeo viemos trazer aqui uma análise do Bitcoin, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente no que está acontecendo sem mais delongas. Essa semana aí o Bitcoin, né, foi bem expressivo, teve uma queda bem expressiva e muita gente ficou preocupada, será para vender, será para comprar. Então vamos fazer uma análise aqui bem rápida aqui sobre o método Wyckoff em cima do Bitcoin. Então aqui nós vamos olhar as fases e os eventos dentro de cada fase, tá? Eu acho que isso aqui é bem tranquila. E a ideia é trazer isso aqui também para mostrar que o método Wyckoff, no caso, ele funciona em qualquer mercado, né? Como eu sempre digo, em qualquer mercado, em qualquer tempo gráfico. Tem gente que olha uma distribuição num minuto e a outra pode estar olhando uma acumulação em 60 minutos. Isso não tem problema nenhum, isso acontece o tempo todo, tá? Então, às vezes, a gente acha que o cara está errado, eu que estou certo, e assim vice-versa. Eu acho que não tem certo nem errado, beleza? Então, primeiramente, nós vimos essa queda acentuada, beleza? Vou até mudar aqui a cor, que ele está amarelo. Vou mudar a cor, vou botar um laranja, ver se melhora. Então, tivemos essa queda aqui acentuada, configurando o nosso clímax de venda. A gente consegue ver que teve bastante volume. Isso aqui, para quem estuda aí a análise técnica clássica, pode ver que isso aqui é praticamente um martelo, né? Então isso aqui foi um martelo, o corpo 2 vezes maior do que a sombra e tal, então isso aqui configura o martelo. Para a gente vê uma barra com spread amplo, no caso uma wide spread, que fecha acima de 50% da barra. Então aqui teve uma rejeição em relação à queda, tá? E fez um movimento que a gente conhece como AR, no caso o rally automático. Então o mercado, como ele já caiu muito, muita gente vê que o mercado já caiu muito e entra comprando por inércia, né? Então o mercado já volta no automático já, por isso até que tem esse nome. Depois ele fez um segundo teste, então nós temos configurado aqui a nossa fase A de mercado, tá? Vou pegar de branco. Então a gente já configurado aqui a nossa fase A de mercado, beleza? Depois nós tivemos a nossa fase B de mercado. Fase B de mercado é a fase que o mercado mais trabalha, é a maior fase do mercado, tá? É a fase B. Então mais ou menos por aqui, não ficou bom. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Vamos aqui. Fase B de mercado. Tentar descer aqui, ó, mais ou menos. Isso. Então aqui nós tivemos a nossa fase B de mercado. Na fase B de mercado, o mercado ele tem menos volume, tá? Então é onde o mercado tem menos volume, fica trabalhando de forma lateral. A ideia é o dinheiro trocar de mão da fase A e ali entre a fase C e D, ok? E depois nós tivemos a fase C, pelo menos é o que eu acredito, tá? A fase C foi justamente aqui, ó, nessa região, quando a gente consegue começar a ver esses candles amarelos. Então começou a entrar mais volume novamente, começou a entrar bastante volume na queda, e quem estava posicionado, quem pegou posição aqui atrás na fase A, começa a defender as posições aqui, tá? E aqui entra a falta de interesse vendedor e entra o interesse comprador, tá? E depois nós temos, e aqui configura o nosso Spring. E aqui configura o nosso Spring ou um checkout, tá? Então você não precisa ficar preocupado. Ah, são Spring, são checkout, o que que é? O que você tem que entender? Que na fase C, quando tiver bastante volume, próximo da região do clímax de venda, pode ser acima, pode ser na região, pode ser um pouco abaixo, aí isso vai depender. Por isso que a gente fala que as estruturas elas não são, como eu poderia dizer, não é uma coisa assim, Ctrl C, Ctrl V. Ah, essa daqui a estrutura só vai acontecer dessa forma. Não, o mercado não acontece dessa forma, tá? O mercado ele é discricionário, então a gente consegue ver o evento, mas ele pode passar um pouco, ele não é na mínima do clímax de venda, não tem como saber, beleza? Por isso que a gente vai acompanhando o volume na região. Depois ele vai subindo
e quando ele sobe, ele faz aqui, ó, a fase D de mercado, tá? A fase D de mercado é a fase justamente onde tem a rejeição ou o falso rompimento ali, né? O entendimento de que o mercado vai continuar a cair, porém a força compradora é muito maior. Então ele trava as pessoas que venderam no fundo, essas pessoas fazem stop, elas viram a posição e ainda entra muita gente comprando. Então nessa fase é onde entra a fase D, que joga o mercado para cima. E o costume da fase D não é ter muito volume, tá? Porque depois que o mercado já trocou de mão ali, não tem muito volume. Quem vai tocando essa parte agora são as pessoas mais desinformadas, né? Que pegam a informação depois e não tem muito poder para fazer movimentar o mercado. No caso, o mercado agora fica meio que direcional, porque as pessoas com menos poder de renda começam a entrar e o mercado vai subindo ali de forma bem tranquila, seria a fase D. Agora, uma questão muito importante, eu sempre levanto essa questão aqui, é quando o mercado chega no topo do range da fase A, tá? Então isso aqui você tem que prestar muita atenção, porque aqui o mercado ele pode fazer algumas pegadinhas, tá? Ele pode continuar no seu movimento normal agora, né, ascendente, confirmando a nossa acumulação, ou quando ele chega ali ele pode querer virar, então a gente tem que prestar atenção naquela região, tá? Geralmente, quem entra na fase C, o topo da fase A é uma ótima região para realizar de forma parcial ou zerar a posição, tá? E depois aguardar, no caso, a continuação da fase E. E geralmente, na continuação da fase E, você pode ter uma reacumulação em um tempo gráfico menor, tá? Aí entra aquela questão, o mercado ele pode parar naquela região do range superior e começar a fazer uma microacumulação nessa região aqui, podendo te dar uma entrada também com stop mais curto, para poder estar continuando o movimento, tá bom? Então esse daqui era o vídeo, para poder estar falando aqui um pouquinho sobre o padrão que ocorreu do método Wyckoff aqui no Bitcoin. O tempo gráfico que a gente está usando é o 60 minutos. E espero que tenha ficado bem legal esse vídeo aí. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, fui!